Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Cibele, Aparecida, Crispim, Fami. Tudo bem com você, Cibele? Oi, Paulo, tudo bem e com você? Tudo bem, Cibele. Cibele, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Cibele, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 10 de março de 2023. Bom, primeiramente, queria muito agradecer o convite, a oportunidade aqui desse bate-papo. Nesse momento, eu estou em Guildford, no Reino Unido, na Inglaterra. O que exatamente você está fazendo aí em Guildford? Me conta um pouquinho desse seu momento aí na Inglaterra. Legal. Bom, eu trabalho como professora, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse momento eu estou aqui para fazer um pós-doutorado. Eu estou afastada da universidade para fazer esse processo que é o pós-doutorado, né? Que na academia é algo que a gente faz depois de fazer mestrado, normalmente doutorado. A gente tem um projeto específico, um tema, o qual a gente se dedica no período de um ano. E esse seu pós-doutorado que é sobre crononutrição, tá certo? Falei direitinho? Falou Então, certíssimo. Cibele, me conta um pouco sobre então esse seu pós-doutorado que você está no momento assim mais especial desse pós-doutorado, é isso? Sim, sim. Na verdade, essa é a minha linha de pesquisa, né? Esse é o tema principal com o qual eu trabalho na universidade em Uberlândia. E a crononutrição, na verdade, ela é uma interface entre a cronobiologia e a nutrição. A cronobiologia é a ciência que estuda o tempo, né? As variações, a forma como o tempo interage com a natureza, com o nosso corpo. Então, nós somos diferentes, nós vamos mudando o padrão de funcionamento da nossa fisiologia, dos nossos órgãos, ao longo das 24 horas do dia, né? O que está acontecendo agora com o nosso corpo não é a mesma coisa que vai acontecer daqui 2 horas, daqui 4, e à noite, no meio da madrugada. Então, é sobre isso, né? E o que isso tem a ver com nutrição? Acho que é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Historicamente, a ciência da nutrição tem se preocupado muito com o que comer, né? O que a gente come, qual é o nutriente, qual é a quantidade, qual é a qualidade. No entanto, a crononutrição ela se preocupa muito com o quando comer, qual é o momento do dia. Então, a nossa abordagem é muito sobre, por exemplo, é importante ou não fazer o café da manhã? Hoje está muito na moda essa coisa da gente falar em jejum intermitente. Então, qual é o momento certo de jejuar? Comer ou não comer à noite? Até que horas? Comer qual nutriente à noite? Então, tem um impacto muito importante sobre a questão da temporalidade mesmo, do horário do dia em que a gente se alimenta e, consequentemente, a forma como o nosso corpo assim, reage a essa ingestão. Acho que esse é um ponto muito importante, porque o que a gente sabe é que comer de manhã é diferente de comer à noite em termos de respostas fisiológicas e hormonais. Perfeito. Cibele, também a questão do tempo que você falou, é diferente a gente comer um alimento de manhã, à noite, e também ao longo da nossa faixa etária também, da idade também. Isso aí altera também, né? Tem uma alteração também do nosso tempo de vida também, né? Não só do tempo do dia, assim, mas do de vida. Com 20 anos, meu organismo metaboliza de uma forma, com 40 de outro, com 60 de outro. É isso mesmo? É exatamente isso, não deixa de ter um ponto aí do tempo também, né? Essa questão do envelhecimento, que é algo que inevitavelmente muda a forma como a gente digere, absorve e processa os alimentos que a gente come. Um ponto muito importante com o processo de envelhecimento, ele tem a ver com o fato de que a gente, depois de um determinado momento da nossa vida, isso não tem um valor fixo, né? Uma idade fixa, mas invariavelmente após os 30 anos, a gente passa a gastar cada vez menos energia, né? E vamos pensar que o equilíbrio ali nutricional do nosso corpo, o nosso peso mesmo corporal, ele é muito um reflexo daquilo que a gente come versus aquilo que a gente gasta, a balança calórica que a gente chama, né?
E a partir do momento que o tempo vai passando, que a gente vai envelhecendo, a gente vai gastando menos energia, em função de uma série de alterações fisiológicas. Uma das principais é o fato de a gente perder um pouco de massa magra, massa muscular, a gente vai perdendo progressivamente, e isso porque a massa magra é o que custa mais caro, é o que gasta mais energia para o nosso corpo. Então, à medida que a gente vai gastando menos, inevitavelmente, se a gente mantém o padrão de alimentação, a gente tem uma tendência a ganhar peso. E pior, se a gente, em alguns momentos da vida, a gente come um pouco mais, essa tendência, ela aumenta. Então, esse é um ponto que você tocou que é extremamente importante, né? É o tempo longo ainda do nosso processo de envelhecimento que tem que ser levado em consideração, sem dúvida. Perfeito, perfeito. Sibeli, eu ainda tenho várias perguntas ainda nessa área, mas eu quero só voltar um pouquinho e te perguntar sobre um pouco sobre o início da sua carreira na área da nutrição. Queria que você contasse e compartilhasse aqui comigo e com os ouvintes um pouco de como nasceu o seu interesse pela área da nutrição, eh, você sempre gostou do tema, enfim, tem alguém em especial que te influenciou, algum fato importante que aconteceu que te levou a seguir profissionalmente nessa área? Olha, na verdade, tem um ponto que eu sempre pensei que eu meio que caí de paraquedas na nutrição, porque eu sou de Santo André, né, no ABC Paulista, e eu fiz um colegial técnico, né, o colegial agora ensino médio técnico em nutrição. Era um colégio integral, e, e metade do tempo a gente estudava as matérias lá, matemática, português, geografia, e a outra metade era matérias de nutrição. E isso, na verdade, era um processo que em Santo André era muito comum que as pessoas tentassem essa escola, que era uma escola concorrida, tinha que fazer uma prova, e aí foi meio que um processo natural. Eu tentei, passei e fiz totalmente sem saber. E aí acabou que eu gostei, me apaixonei pelo tema e fiz a faculdade depois. Aí eu falo, eu caí de paraquedas, mas no final das contas, hoje refletindo um pouco melhor, eu acho que eu não caí de paraquedas, porque a alimentação sempre foi uma coisa muito importante, assim, na minha casa, na minha família, o momento da alimentação, a variedade, a comida. Eu sou filha de mineiros, né? Acabei voltando para Minas depois de muito tempo a trabalhar, mas voltei, no caso, para o estado dos meus pais. Só que para o mineiro a alimentação é algo muito importante, né? A questão assim né, é um momento de comunhão importante. A gente pensa e gasta muita energia, né, desenhando ali aquilo que a gente vai comer durante o dia. A gente brinca aqui em casa, inclusive, que a gente às vezes está tomando café da manhã, pensando o que a gente vai fazer no almoço. Então, tem essa identidade muito forte com a alimentação que eu sempre tive, e acho que isso inevitavelmente acabou me levando para a nutrição e me fazendo, assim, fazendo com que eu me apaixonasse pelo tema. É, que interessante. E só uma curiosidade, a sua família de qual cidade aqui? Eles são de qual cidade em Minas Gerais? E eu queria saber a origem da família, o sobrenome Crispim, é italiano, espanhol, português, não sei. Português, Crispim é português, e os meus pais são do sul de Minas, minha mãe de Guaxupé, né, que é a região ali do café, e meu pai de Pouso Alegre. Ambos saíram de Minas para ir para São Paulo, para trabalhar, jovens, e se encontraram lá, os dois mineiros. Olha só, e eles ainda vivem em Santo André ou já retornaram para Minas? Não, então, meu pai já faleceu há alguns anos, minha mãe hoje vive em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas ela se divide muito entre São Paulo e Guaxupé, onde ela tem uma chácara e ela adora, mas também não tem coragem né, de mudar em definitivo, porque os meus irmãos estão em São Paulo, então ela fica nesse para lá e para Aham. cá. Ô, Cibele, você hoje está vivendo aí esse período na Inglaterra, né? E você até comentou do negócio do café da manhã, né? É muito diferente, né? O café da manhã padrão inglês do seu café da manhã lá em Uberlândia com a sua família, até em função do clima, de tudo. Enfim, são cenários distintos, né? De ambientes e de alimentos. O que é o melhor? Tem pior, melhor? Enfim, qual que seria assim? A pergunta é, qual que é o café da manhã ideal, assim, para qualquer lugar do mundo, assim? O que a gente não Legal, não, pode é legal deixar essa de... pergunta. Não, muito legal essa pergunta, porque acho que tem um aspecto cultural que é muito importante, que é algo que a gente está sentindo na pele hoje, que já me faz assim, responder sua pergunta assim,
com muita segurança, não tem uma composição assim de alimentos ideal. A gente sabe que é importante comer o café da manhã, fazer o café da manhã todos os dias, por uma série de motivos que a gente pode falar já já, mas, sobretudo, respeitar esses aspectos culturais é algo muito importante até para a manutenção daquele hábito, porque a pessoa que não tem um hábito de tomar o café da manhã, se eu pedir para ela comer, come uma, sei lá, uma granola com iogurte e morango. Às vezes, para ela, um pãozinho com um pouquinho de manteiga, uma xícara de leite com café vai cair muito melhor, que é mais do hábito, da cultura dali. Eu diria que tem uma composição de nutrientes também super bacana nesse segundo exemplo. Então, acho que respeitar o seu hábito, obviamente, dentro de um padrão nutricional minimamente, né, ok, então, sem exagerar muito, né, tem as pessoas, às vezes a gente vê as pessoas comendo coisas muito gordurosas, ou exagerando na quantidade que até não precisa, mas respeitar esse padrão é algo muito importante e é algo que, inclusive, a gente tem estranhado muito aqui, porque não é só sobre a questão do que comer. Realmente aqui as pessoas têm o hábito de comer coisas muito diferentes do que em relação à nossa alimentação do brasileiro, mas é um pouco da importância que a gente percebe aqui para o momento da alimentação em relação ao que a gente está acostumado no Brasil. Então, por exemplo, almoço, a gente adora almoçar, né? E aí, quando a gente está trabalhando, e eu, por exemplo, estou na universidade, a gente tenta dar uma paradinha com os colegas, vamos ali no restaurante rapidinho por quilo, mas assim, é um momento gostoso, é um momento de conversar um pouco, de confraternizar. E hoje eu vivo numa cidade do interior do Brasil, que muitas vezes me possibilita ir para casa, né? Em São Paulo isso não existia, mas às vezes eu vou para casa, a gente almoça, encontro o Alide, encontro as crianças, e é aquele momento meio correriazinho, mas gostoso. Aqui eles não se ligam muito em almoço, eles não gostam muito, eles comem, eles levam um sanduíche, muitas vezes eu percebo lá na universidade, eles comem em frente ao computador. Aí a gente encontrou uns brasileiros, umas brasileiras, né, na universidade, a gente tem que se reunir para fazer esse momento acontecer, porque a gente acha que é importante. A gente estava falando agora há pouco da questão do transporte, né, e, de certa maneira, eles comem, às vezes, no transporte, dentro do trem, dentro do ônibus. Uhum. Então, essa importância, né, da valorização mesmo, do estar junto e que gostoso, é algo muito importante. Agora, qualidade é outra coisa, que é muito importante, é o que está realmente hoje, que tem uma relação importante também com a questão do ambiente, de como você faz aquela alimentação, mas sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar nas duas coisas. Não adianta você pensar só na qualidade, tem que pensar como você vai fazer, qual o tempo que você vai ter, você vai destinar para isso, qual que é a programação que você vai fazer para isso, sabe? Então, é Ex- importante, sim, fazer o café da manhã. Agora, respondendo a sua pergunta, é super importante fazer o café da manhã. Isso, vários estudos mostrando. Hoje a gente chama o café da manhã como um marcador de saúde. Então, pessoas que fazem o café da manhã são menos predispostas a ter uma série de doenças. Isso é muito interessante, né? Mas é claro que tem que ter uma conjuntura e uma organização aí do tempo para você conseguir fazer isso dentro de um dia que está começando e que muitas vezes já começa te atropelando, né? Como é que, assim, a nossa rotina, né, de estresse, de trabalho, de transporte, trânsito, tudo, como é que isso impacta negativamente na forma como a gente consome os alimentos, né? Acho que esse é o ponto, Paulo. Acho que, primeiro, assim, você falou de uma coisa que é um contexto meio social e até financeiro hoje, né? E é a questão, né, de você, às vezes, assim, você mora numa grande cidade, você tem um tempo de deslocamento enorme, às vezes aqui é muito interessante porque as pessoas, elas tomam um café, elas comem dentro do transporte, a gente percebe isso muito mais do que no Brasil. Parece que isso é mais forte aqui. Mas, de qualquer maneira, tem sim uma questão da preocupação, né, de chegar no trabalho, de se deslocar, de chegar na hora, e aí isso envolve algo que se chama organização, que é extremamente importante, que é algo que às vezes a gente não faz muito parte da nossa cultura mesmo, né? Então, se você vai pegar um trânsito de 1 hora, de 2 horas, ou pegar um transporte e tal, é legal você pensar o que você vai fazer nesse tempo, como que você vai aproveitar esse tempo. De repente, comer alguma coisa pode ser uma das opções. É claro que tem pessoas que não estão muito acostumadas com isso, então é uma nova ideia, uma coisa que tem que ser incorporada. Eu acho que isso é muito importante. Agora, você sabe que a gente está num país extremamente desenvolvido, né, que é aqui, né, o Reino Unido, a Inglaterra,
Mas que as taxas de obesidade são muito maiores que a do Brasil, né? São assim, são menores que as dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos realmente eles se superam, né, em relação à prevalência de obesidade, é algo muito maior, mas os países, vários países da Europa, eles têm taxas de obesidade muito altas, e aqui a Inglaterra, o Reino Unido, de uma maneira geral, é muito isso também. E eles estão vivendo uma crise hoje, uma crise, né, histórica, crise financeira histórica, que é algo que para a gente que está sempre em crise, algo difícil da gente imaginar. Mas isso pega muito para eles. Então, a gente tem conversado com pessoas aqui que falam, olha, eu sempre paguei a mesma coisa pelo alimento, assim, na minha vida. Eu sempre comprei, porque a inflação realmente sempre foi muito bem, muito controlada. E Uhum. agora, a gente tem experimentado aí nos últimos tempos, no último ano, um aumento que é algo que a gente não consegue, que a gente não sabe lidar. Então, a forma como isso impacta tanto a compra de alimento, como assim, a sua ansiedade, né, o seu humor, isso obviamente impacta a alimentação também, isso é enorme, isso tem um efeito enorme na alimentação. Então, hoje, a área da nutrição tem caminhado muito para a área assim, da saúde mental mesmo, da psicologia, porque a gente sabe que não é um negócio simples. Aquela visão romântica de que a obesidade ou, né, o emagrecimento, esses problemas, balanço calórico, né? Só fazer exercício e fechar a boca. Isso é uma visão extremamente assim, deturpada, simplista e até irresponsável do problema da obesidade, porque a obesidade é uma doença crônica que precisa de tratamento. E esse tratamento ele não vem só você falando para a pessoa, fecha a boca e faz exercício. Não é isso. Então, precisa de equipe, precisa, né, de um acompanhamento, de nutricionista e o psicólogo. Hoje eu trabalho também, né, atendendo pacientes junto com os alunos da universidade. Eu acho que trabalhar junto com o psicólogo é algo maravilhoso, porque essa coisa de controlar a ansiedade, que é algo muito ligado à alimentação, é extremamente importante. Então, assim, um médico, um endocrinologista, que pensem também em outras, né, de que maneira que avalie o metabolismo, ver como que está toda a parte bioquímica e de repente pense em algum outro tipo de intervenção. O educador físico que vai pensar nessa questão da atividade física e de tornar isso possível, porque também assim, é fácil É. falar, né? Vai fazer exercício. Você gosta de ir para academia? Né? O que que você faz? Eu nunca fiz nada, né? E aí, como que eu vou mudar isso? Então, é tudo muito complexo para a gente transformar em algo tão simplista como a sociedade muitas vezes faz hoje. E é algo que a gente tem, sabe, batido muito, discutido muito, trazido muito assim para discussões mais acadêmicas, mesmo como que a gente pode reagir diante dessa para tirar essa questão de que o excesso de peso é uma coisa simples. Não é, definitivamente não é. E a questão da alimentação, né, e tudo tem a ver com o nosso estilo de vida também, né, com o lifestyle, assim, da forma também como você encara a vida e as coisas, né, a atividade física, a alimentação, como é que você se organiza, né, pelo o seu dia. Eu digo assim, por exemplo, lá em casa, a gente tem o cuidado de sentar e conversar sobre o que vai ser o nosso menu do mês, entendeu? O que que a gente vai comer, mas pensar de uma visão ampla para também se preservar de comer menos bobagem, poder estar mais em casa e se alimentar, minimizar, de ficar vulnerável às comidas, né, assim, às facilidades de um delivery ou de um PF na rua, né? Então, assim, também tem uma questão de um estilo de vida, de se organizar, né? Como também você falou, de se programar para ter uma alimentação saudável, consequentemente, uma vida um pouco mais leve também, né? Sem dúvida, assim, você acabou falando de duas coisas diferentes, mas que são muito interligadas. Uma é o estilo de vida e outra é a organização. O estilo de vida, falou, é algo que sempre dá para melhorar, sempre dá para você dar um passo à frente. E eu acho que muitas pessoas são fechadas a essa ideia. Então, acha que uma alimentação, nutricionista vai pedir para eu comer comida, sabe, ruim. Essa coisa. Tem um pouco de preconceito, existe um preconceito importante para a questão do saudável, para muitas pessoas. Eu acho que sabe que você quebra isso, você entende que tem um monte de coisa que é saudável, que é gostoso, assim, acho que esse é um ponto que, né, depende muito da pessoa. E aí eu acho que a questão da motivação, da psicologia também entra muito. Você precisa estar motivado para você entender que aquilo existe, experimentar e para aquilo
começar a fazer parte da sua vida. Esse é um ponto, né? Agora, organização, eu acho que assim, para a mudança disso que a gente está falando, que é o estilo de vida, a organização ela é fundamental, né? E não é que você precisa se tornar, às vezes a pessoa é super desorganizada, você precisa se tornar a pessoa mais organizada do mundo. Não é sobre isso, mas é sobre o que você falou, né? É sobre fazer uma lista de supermercado. Eu lembro de alguma coisa, eu ponho aqui no meu bloco de notas do celular. É você ter em casa algo que você goste e que seja saudável, porque assim, trabalhar de casa é algo que a pandemia trouxe muito forte, né? É algo que é máximo. Eu acho demais essa possibilidade. Mas por outro lado, você está do lado da cozinha. Isso é muito perigoso, né? Porque às vezes você vai comer mais até do que você precisa. Tem aquela questão de que é gostoso, comer é gostoso. É. Então, assim, se você tem coisas legais, se você às vezes tem uma salada pronta, temperada, se você tem umas frutas legais, você tem uma opção ali de coisas bacanas, eu acho que isso é muito importante, porque senão você vai atacar o quê? O pacote de bolacha, né? O que tiver meio pronto ali, que invariavelmente não é saudável. Então, essa organização é importante. Hoje, a gente tem falado muito sobre marmita, né? Sair e levar a coisa para comer. E durante muito tempo, quem usou marmita, tinha esse hábito da marmita, era o trabalhador, né? Muitas vezes braçal, Isso. a pessoa que trabalhava na zona rural. Hoje, ou então a pessoa que não tinha dinheiro para comer fora. Hoje não é mais isso. Você carregar o seu próprio alimento é algo que está super em alta, porque você tem aí uma possibilidade de comer alguma coisa que seja legal, que você goste, que seja bem pensado, que mantenha o seu estilo de vida e ainda economizar, né? Então, assim, a gente está passando por uma reformulação, assim, de conceitos e eu acho que a gente tem que estar aberto para isso, sabe? Porque se a gente não está aberto, a gente não muda nunca esse estilo de vida. A gente vai ficar sempre aí à mercê de comer uma coxinha ou, né, Pão de queijo, um né? pão de queijo, que aí em Minas, né? Aliás, uma das coisas que a gente tem muita saudade aqui é do É pão pão de de queijo. queijo. Ô, Sibeli, mas assim, você sabe que do pão de queijo, só fazer uma observação. Eu sempre que eu vou no sacolão, né? Eu falo com a moça do sacolão que a gente sempre conversa, ela fala que tem gente que reclama que a maçã tá cara, que a fruta tá cara, mas eu falo, e aí eu tenho essa visão, né, essa outra visão que é exatamente assim. Claro, é caro com relação ao poder de compra, né? Mas se você for numa padaria ou for comprar pão de queijo, o preço de uma boa maçã é equivalente a de um pão de queijo. É que as equivalências de valor, assim, as pessoas não fazem essa relação. Então, acham barato um pão de queijo e acham caro uma maçã. Mas, na verdade, elas custam o mesmo valor, assim. O valor monetário é o mesmo, né? Então, também tem essa percepção do que as pessoas enxergam como um alimento caro e como um alimento barato. Acha que pagar R$ 2, R$ 3 numa boa maçã argentina, ou que seja R$ 5 é caro, mas pô, você está comendo uma fruta de extrema qualidade, deliciosa, fora que o sabor é gostoso, tudo. Quanto que um pão de queijo ali, o cara, 3 mordidas ali já acabou. Então, essa percepção dos valores também. Eu acho que assim, é muito interessante porque nessa sua fala que é tão simples, tem muita coisa envolvida, né? Que é hábito, que é dinheiro, né? Que é a questão de você parar e pensar na hora de comer. Então, assim, é a coisa do hábito. Então, tem crianças que não aprenderam a comer maçã quando pequenas e agora comer maçã é um desafio quando tá adulto. Então, eu acho que esse é um ponto, que é a questão de quebrar, de dar um passo à frente e falar, deixa eu experimentar isso, ver se eu gosto, deixa eu incorporar isso. E às vezes eu penso muito nisso, né? Tem momentos que a gente fica com muita vontade de comer doce, né? E você fala, gente, eu queria comer uma caixa de chocolate, agora o que que eu faço, tal. E aí, em outros momentos eu vou comer, sei lá, uma laranja. Aqui na Inglaterra, as laranjas são, assim, tem muita coisa que é muito pior do que no Brasil, de alimentação. Nossa alimentação é muito melhor, definitivamente. Mas laranja é uma coisa que é uma delícia, que elas são extremamente doces. São gostosas, enfim. E aí eu falo, gente, essa laranja é extremamente doce. Será que na hora que a gente está com vontade de comer um doce, isso daqui não segura a onda? Então, essas coisas a gente tem que começar a pensar. Às vezes segura, às vezes não segura, mas a gente tem que começar a exercitar. E acho que isso é um ponto muito importante. A alimentação tá caro, né? Tem aumentado muito, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai para um outro ponto que as pessoas muitas vezes buscam algo que sacia, né, mais, que tem aquele poder de saciedade, que dá um pouco mais de energia.
Aí a gente está pensando num contexto mais fisiológico. Quando você come um pão de queijo, você está comendo ali 250, 300 calorias. Quando você come uma maçã, você está comendo 80. Ambas podem ser gostosas, mas o suprimento energético, na verdade, os mecanismos de recompensa do sistema nervoso central, eles vão ser mais ativados quando o indivíduo comer o pão de queijo. O cérebro vai ficar mais feliz, porque o nosso cérebro ele tem muito esse raciocínio de quanto mais melhor, né? A gente tem um metabolismo que foi desenhado, né, lá no Homem das Cavernas e que a gente vive com ele até hoje. Então, assim, tem um ponto de que essa energia, esse carboidrato, esse sabor, isso é melhor. A gente tem tudo isso construído culturalmente e fisiologicamente também. E aí, quando a gente, de uma maneira muito simples, fala, o que eu como agora? Dá um pão de queijo. Aí tá tão gostoso, dá o segundo. A gente não pensa e se organiza um pouco, e às vezes eu digo mais, até não sente mais aquele momento. A gente tem falado muito hoje sobre uma técnica que é da psicologia e que a nutrição tem usado muito, que é o comer com atenção plena, mindful eating. Não sei se você já ouviu falar, mas é algo que é assim, muito, vou falar de uma maneira muito simples, muito resumida, mas é você realmente viver aquele momento enquanto você está comendo. Porque comer é uma coisa que a gente ama, mas muitas vezes ele passa muito rápido porque a gente não preserva ele, sabe? Não faz ele de uma maneira muito instintiva, muito rápida, sem pensar em frente ao computador. Então, o que é o comer com a atenção plena? É você pegar o pão de queijo que você ama, que você pode comer, que faz parte, né, da nossa cultura, enfim, comer, aproveitar, sabe? É olhar para ele. Às vezes, a gente até na prática mesmo, a gente pede às vezes para o paciente tirar aquele alimento, perceber, mastigar, dar uma mordida devagar, sentir aquele sabor, justamente para aproveitar um pouco mais aquilo que a gente ama fazer, que é comer. E é muito legal o resultado disso, a conquista. É um treinamento, né, Paulão? Sim, Mas é um treinamento que tem uma conquista de longo prazo que é muito interessante, porque a pessoa realmente ela começa a gastar mais tempo, gastar mais energia, literalmente, prestando mais atenção naquilo. Uma coisa muito, muito simples, mas que é muito legal, tipo, descansar o garfo. Está comendo? Descansa ele, deixa ele ali, conversa um pouco durante, pense em outras coisas, olha, né? Vê o que está ao redor ali, para realmente você comer mais devagar. Então, por exemplo, para as pessoas que comem muito rápido, esse é um exercício fantástico. Mas é claro que não é uma coisa que você conquista de um dia para o outro, né? Você precisa, né, teimar com você mesmo, se lembrar de que aquilo existe. Enfim, na grande maioria das vezes, um apoio profissional ele é fundamental, mas minimamente buscar informação e tentar, por pequenos passos, dando pequenos passos, né, é algo plausível para a grande maioria das pessoas. E criar, né, um ambiente, né, para que você consiga construir esse ambiente mais favorável, né, para essa tranquilidade no ato de comer. O que pode ser o almoço ou pode ser a parada do café para um biscoito, mas que você dê degustar, né, como se fosse uma degustação de um vinho, né, que o cara compra um vinho lá e abre, que tem todo aquele ritual, e trazer esse ritual também para práticas mais rotineiras, vamos dizer, da alimentação, né, para trazer isso, né? Por exemplo, eu aqui no escritório, mesmo em casa, eu pico a minha maçã, faço tipo chips, assim, sabe? Ah, que delícia! Como no carro, que eu vou na natação, aí a gente vai comendo no carro, a clarinha também e tal, sempre tem um. Então, Muito legal, são muito rituais, é legal. um pouco ritual. Tem vezes que assim, eu nem tô com vontade de comer a maçã, mas ela tá lá picadinha, entendeu? Exatamente. Isso assim, é muito, muito legal, muito. É uma construção, né? Mas a recompensa disso, assim, para tudo, até para a vivência familiar, mas para a saúde, que é o que a gente está falando aqui, é fantástico. Sibeli, queria então voltar também agora no crononutrição. Crononutrição. É a junção das palavras cronologia, certo? E nutrição. É Me- cronobiologia e nutrição. Perfeito. Cronobiologia e nutrição.
Cibele, me conta um pouco sobre os estudos que você está fazendo nessa área. Eu sei que tem artigos publicados, tem várias informações, enfim. O que você pode contar mais sobre as pesquisas, estudos e a análises específico nesse tema que eu sei que você lidera, né? Até tem um Instagram super bacana para os ouvintes, que eu vou deixar aqui o link para todos acompanharem essas pesquisas da Cibele, mas me conta mais um pouquinho. Legal, não. Assim, a crononutrição, como eu já tinha adiantado, é uma ciência que estuda o impacto de comer em diferentes momentos do dia e como isso vai impactar, no caso, vai exercer um efeito ali no funcionamento do nosso corpo enfim, no nosso equilíbrio, né, nutricional. Então, de uma maneira geral, o que a gente sabe hoje? Acho que primeiro é importante falar sobre uma base da cronobiologia, que é o fato de nós, seres humanos, nós somos sincronizados pelo ambiente externo. O que vem a ser isso? A gente tem uma série de pistas que o nosso corpo espera. É como se fosse um reloginho mesmo. A gente usa, inclusive, muita essa terminologia de relógio biológico, porque a gente tem algumas estruturas no nosso corpo que elas são responsáveis pela questão da temporalidade. Então, por exemplo, tem um relógio biológico central no nosso cérebro, que é numa parte específica lá do cérebro, que ele dá ordens para que os nossos músculos, o nosso fígado, o nosso coração, enfim, os nossos órgãos periféricos, de uma maneira geral, de que eles funcionem em determinados momentos do dia e que eles não funcionem em outros momentos do dia. Então, é mais ou menos assim. Essa estrutura central, ela se conecta com estruturas, inclusive relógios também periféricos, para que essa sincronização aconteça. E a gente sabe que alguns alimentos, eles são mais bem recebidos, mais bem metabolizados durante o dia, né? Em geral, os alimentos, eles são mais assim, melhor metabolizados, melhor dizendo, durante o dia, e o contrário durante a noite. Agora, o que é importante a gente pensar dentro desse contexto? Quem que sincroniza esse relógio? Qual que é o ajuste desse relógio central? É o sinal externo, é a luz ou a ausência da luz. Então, olha que legal. Quando a gente acorda de manhã, que eu abro o olho e a luz entra na minha retina, ela entra em contato com a retina, essa informação vai para o cérebro e fala para o cérebro, ó, é dia, começou. Então, é hora de as coisas acontecerem, né? Enfim, você fazer atividade, de você ficar em vigília, de você se exercitar. Isso tem muito a ver com comer também. É hora de comer. É o ciclo circadiano, certo? É o ciclo circadiano. O circadiano, ele tem a ver... A palavra circadiano, que vem do latim, é um período de 24 horas. Então, esse controle de 24 horas que o nosso corpo tem, ele tem totalmente a ver com o fato de ter ou não ter luz lá fora. E se tem luz lá fora, esse sinal entra no corpo e o corpo entende, é hora de trabalhar, é hora de fazer, é hora de ir para a escola, é hora de comer, é hora de acontecer. E a gente trabalha. E à medida que a luz vai caindo, que a gente vai perdendo esse sinal natural, porque até agora eu estou falando do sinal natural, a gente vai diminuindo essa luz, essa iluminação, o cérebro, isso para o cérebro é um sinal. E a gente começa a produzir um hormônio que é assim, chamado de hormônio do escuro, que é a melatonina, que é um hormônio que vai induzir o sono. Então, tudo isso vai fazendo com que o nosso corpo desacelere, que as mensagens para que você vá dormir, elas fiquem mais intensas. E o que isso tem a ver com nutrição? O dia, o sinal de luminosidade, está associado com uma melhor resposta metabólica ao alimento. E o sinal do escuro à noite, que é a noite em si, ela está associada com uma pior resposta. Vou te dar um exemplo muito simples. Tem um hormônio que é a insulina, que é um hormônio que a grande maioria das pessoas já ouviu falar ou conhece, que é um hormônio que é responsável por colocar a glicose que chega no nosso sangue dentro da célula. Então, a gente come, por exemplo, um pão, esse pão vai ser digerido, as glicoses vão começar a cair no sangue, depois de
meia hora, uma hora vai estar cheio de glicose no sangue daquele pão, então a insulina vai lá, tira a glicose do sangue e coloca ela dentro da célula para a célula usar como fonte de energia. Esse hormônio é super importante, porque quando esse hormônio trabalha bem, a gente está falando de um corpo que tem um controle de peso melhor, que tem uma resposta, né, uma saúde de uma maneira geral melhor. O que a gente sabe da insulina, essa variação dia e noite? A insulina trabalha muito bem durante o dia. À medida que o dia vai terminando, a noite vai avançando, ela vai piorando. Então, você comer um carboidrato lá meia-noite, 1 da manhã, seu corpo vai fazer um trabalho extremo, muito maior para metabolizar aquela mesma quantidade de comida de carboidrato, no caso, do que você comeu em comparação com o que você comeu durante o dia. E aí o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele vai trabalhar um pouco mais, aí se ele trabalha um pouco mais, ele vai ficar cansado. Então, assim, o que isso é importante a gente falar? Claro que se é uma pessoa que faz isso uma vez por semana, sexta-feira eu saio para jantar e como mais tarde, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa que sistematicamente come à noite, isso se torna um problema. O meu doutorado, eu estudei trabalhadores em turnos, pessoas que trocam o dia pela noite para trabalhar. E isso foi, assim, impactante, o tanto que trabalhador em turno tem mais predisposição à doença, né? Obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, até câncer, doenças mentais, porque ele vive invertido em relação ao que a natureza nos dá como pista, né? Em relação à forma como a gente tem que viver. Então, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante. A crononutrição, ela estuda isso. E aí, a hora que a gente resume tudo isso, a gente precisa comer durante o dia, e a gente precisa comer menos durante a noite. À medida que o dia vai avançando, a gente tem que diminuir a quantidade, para que a gente tenha durante a noite de sono um período sustentado de jejum ali de pelo menos, né, 8, 9, 10 horas, e que isso é um ponto importantíssimo para que o nosso corpo funcione bem. Ô, Sibeli, uma dúvida. Você falou dos estudos que você tem dos trabalhadores, né, noturnos. A dúvida que eu tenho é o seguinte: se a pessoa já está adaptada com a questão do sono, que ela, vamos dizer, dorme durante o dia e fica acordada durante a noite, já está resolvida, assim, vamos dizer, a parte do sono. Mas, e ela vai se alimentar à noite, né, porque o dia dela está invertido. Quer dizer, é o fato da questão da luminosidade, independente dele estar adaptado com o sono invertido, a questão da luz que vai influenciar nesse funcionamento do organismo, não é só o descanso. Exatamente, você pegou exatamente as duas coisas que são mais importantes na minha área de pesquisa. Uma é privação de sono, e o outro é o que a gente chama de desalinhamento circadiano. Privação de sono é dormir menos do que você precisa. Agora, o desalinhamento circadiano é você estar invertido em relação ao dia-noite. Como você falou, a pessoa não dorme 8 horas durante a noite, porque ela trabalhou, então ela vai dormir 8 horas durante o dia. Compensou. Dificílimo acontecer na prática, viu, Paulão? Muito difícil. Porque o dia tem barulho, tem panela de pressão, tem criança, tem movimentação. Por mais, sabe, por melhor que seja a sua cortina blackout, que a maioria das pessoas não tem, entra luz. Então, assim, é difícil você falar, a pessoa vai dormir 8 horas durante o dia. Então, invariavelmente, um trabalhador assim, quase 90% de trabalhadores em turno, eu garanto que tem privação de sono, tá? Agora, o desalinhamento circadiano é muito mais complicado, porque a gente está falando de um corpo que tem uma genética e que tem um padrão de funcionamento que prevê um bom funcionamento, a vigília durante o dia, o sono durante a noite. A gente está desenhado para isso. Nosso cérebro funciona assim. E aí se inverte, não tem inversão. Não tem inversão possível. Então, o que a gente pode tentar fazer enquanto profissional de saúde é minimizar os riscos, né, a partir de intervenções, mas falar que vai ter jeito, não vai. Um trabalhador em turno, ele sempre vai ser desalinhado, que a gente fala. Ele sempre vai estar na contramão, porque o cérebro dele, apesar da pista, mesmo que mude o padrão de luz, e hoje luz é um negócio que os especialistas da área têm estudado muito, né? Então, luz para o trabalhador durante a noite, escuro durante o dia, para tentar minimizar isso. Ainda que isso seja feito, a gente tem uma genética favorável e a gente tem um padrão mesmo central de que as coisas acontecem durante o dia para a gente. E à noite, nosso corpo, nosso cérebro,
ele pede repouso. Então, por mais que você mude o ambiente lá fora, você não consegue mudar, né, esse básico do funcionamento do corpo humano. Perfeito. A pessoa pode criar um quarto que vai ficar todo vedado, não sei o quê, mas na verdade o dia lá tá sol, tá dia, né? O corpo, naturalmente, ele não tem, é uma coisa que é contra a natureza, né? Exatamente. Você vai estar. Uma pergunta que eu te fazer ainda nessa área é o seguinte: e as pessoas que trabalham de dia, mas em ambientes escuros, por exemplo, o cara que trabalha numa mineração ou que trabalha num cinema, por exemplo, entendeu? Tá sol lá fora, mas o cara tá num ambiente escuro maior parte do dia. Isso também tem algum impacto, assim, ou a pessoa consegue gerenciar de uma forma, porque tá ativa ao longo do dia, assim? Tá muito legal a sua pergunta. Eu até vou aproveitar a sua pergunta e vou responder vou agregar uma parte na resposta. A primeira é falar o que é a falta de luz durante o dia, e uma coisa que é muito importante a gente falar hoje, o que é a luz durante a noite, que é uma coisa que a gente tem feito muito com o celular, né? Adolescente, todos nós, a gente está lá no nosso quarto, você vai 10 horas da noite, dorme, deita, o quarto escurinho, persiana, tudo certinho, luz apagada, aí você liga o celular e vem aquela luz azul no seu olho. Então, assim, vamos começar por essa primeira parte que foi o que você me perguntou. Extremamente relevante que a gente tenha exposição à luz durante o dia, extremamente importante. Aqui na Europa, tem muitos grandes grupos e universidades conduzindo estudos para justamente aprimorar a luz, melhorar a exposição à luz de idosos, por exemplo, que a gente sabe que idosos, principalmente aqui no inverno, eles têm uma tendência de ficar muito em casa, em ambiente escuro. Isso está muito associado com prejuízo cognitivo. Então, por exemplo, eu tive agora num evento muito interessante de crononutrição em Copenhague, no começo de janeiro, e eles mostraram um estudo que eles colocaram os idosos expostos à luz, idosos que têm algum sinal já para desenvolver doença de Alzheimer. E eles viram que, assim, uma melhora cognitiva violenta depois dessa exposição sistemática à luz. Eles levaram lá mesmo um refletor na casa desses idosos e eles tinham que se expor à luz 4 horas durante a manhã. Então, assim, a parte cognitiva, a parte de saúde mental, a parte do metabolismo também. Tem uma pessoa lá no laboratório que está fazendo um doutorado justamente com isso. São várias cidades da Europa envolvidas, porque aqui tem muito... No Brasil, a gente não tem tanto esse problema, né? Agora, claro que você falou algumas atividades ocupacionais, mas aqui no inverno é algo muito relevante. Falta luz, a gente fica acendendo a luz dentro de casa. Que ainda que sua casa seja bem aberta, isso acontece. Então, é super importante você estar exposto à luz durante o dia. E se você não está, por algum motivo, acenda a luz. Vai aumentar o gasto da energia elétrica, mas é algo muito relevante para a saúde. E o contrário também, que a gente não pode deixar, porque é algo que está muito em voga hoje, essa coisa da exposição à luz, em luzes mais nocivas a tudo isso que a gente está falando, que são essas luzes refletidas pelos celulares, pelos aparelhos eletrônicos de uma maneira geral, à noite, né? E esse à noite está cada vez mais à noite. Então, assim, eu tenho um filho adolescente, eu percebo que preciso ir lá tirar o celular dele e trazer para perto de mim, porque senão ele fica até a hora que às vezes ele dorme com o celular assim caído do lado. Então, isso é uma realidade de hoje. De todos nós, não adianta a gente falar que é só o adolescente, que é desobediente. A gente tem uma tendência de estar sempre com o celularzinho ali do lado. Então, assim, isso, claro, traz uma facilidade para muitas coisas, mas para a saúde, a literatura científica, assim, tem saído muitos artigos sobre os problemas da exposição à luz dos smartphones no período da noite, assim, com importantes impactos na saúde, inclusive, assim, com prejuízo metabólico, com ganho de peso, com a questão de saúde mental. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção, e vocês, assim, como jornalistas, têm que divulgar mais, porque uma coisa é a gente trabalhando lá na universidade, né? Essas notícias, elas têm que chegar, porque as pessoas têm que tomar mais cuidado. Ô, Cibele, e você falou então dos celulares, né, das telas em geral. Como que você observa, né, como estudiosa, pesquisadora na área de nutrição, como você observa o impacto do excesso do uso de telas na alimentação das pessoas? Também a pessoa que nem vê o que está comendo, ela vai engolindo, porque ela tem uma coisa no TikTok lá que é mais importante.
é uma tentação, né? Para todos nós, é um problema a ser enfrentado. E para a gente que tem o conhecimento, eu, por exemplo, eu sei exatamente, estou te falando aqui todo o impacto disso, eu tenho esse conhecimento e às vezes eu me pego, comendo alguma coisa ali, olhando o celular. Então, assim, é algo que a gente tem que se disciplinar, porque faz parte da nossa vida. Você sabe que, assim, no começo dos anos 2000, saíram muitos trabalhos mostrando que a obesidade infantil, ela estava muito associada com o tempo de televisão. Naquela época o smartphone não era uma realidade, né? Os tablets da vida, mesmo, enfim. E aí foi uma coisa que foi muito impactante, né? Quer dizer, quanto mais tempo a criança ficava em frente à TV, mais risco ela tinha de se tornar obesa. Isso acontecia porque, às vezes, ela comia na frente da televisão, ela ficava mais ansiosa, ela comia sem perceber, comia mais. É muito do que a gente vê hoje, né? Agora, não dá para comparar o quanto a gente assistia de televisão, quanto uma criança assistia televisão no começo dos anos 2000, com o quanto que a gente fica na tela do celular hoje em dia. É muito mais. Então, a gente só acha que, e aí os trabalhos têm confirmado isso, que esse problema ele é mais importante ainda do que aquele que a gente viu lá atrás. A exposição a essas telas, ela não só apenas a questão da luz, mas a gente está falando também de uma distração no momento em que a gente precisa de atenção, né? Porque, inevitavelmente, você tem, por exemplo, um pacote de bolacha do seu lado. Uma coisa é você comer um pacote de bolacha com a tela e outra coisa sem a tela. Vai muito mais fácil com a tela. E, fatalmente, você vai consumir muito mais calorias, enfim, vai ter todo um impacto no peso. Então, fazer isso cronicamente, sistematicamente, é um perigo, né, para a saúde de uma maneira geral. E aí eu, mais uma vez, reforço a questão das crianças, né, porque se para a gente é difícil, para eles é mais difícil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e aí vem de um contexto que é um contexto de saber sobre educação mesmo, né, informação, na verdade, mais do que educação, é informação para que a gente consiga colocar isso em prática, evitar. Sim. Sibeli, aqui no podcast Outra Visão, eu já entrevistei muitos amigos da aviação, pilotos de avião, pessoas que trabalham no universo da aviação, e muitos já falaram aqui sobre essa relação do sono, da fadiga, da alimentação, lá no ambiente deles da aviação, que cada vez mais eles têm que acordar de madrugada, tem vários voos, né, naqueles horários. Por exemplo, até voo saindo de Uberlândia, né? Não tem os voos lá às 5 horas da manhã, né? Não é assim, você tem que acordar sempre, sempre na madruga. E o piloto também está lá, né? Ele tem que estar prontíssimo, inclusive. Queria saber se você já fez alguma pesquisa, tem alguma coisa específica nessa área de aviação, que eu tenho muitos ouvintes aqui, ouvintes que são amigos aí da aviação. Olha, Paulo, eu exatamente não fiz, mas eu tenho vários colegas, né, dessa área de cronobiologia que já estudaram, inclusive a professora Elaine Marques, que é professora da Unisantos, eu sei que ela tem um trabalho importante com pilotos de aviação. E os dados, eles são, assim, super preocupantes, né, porque os trabalhos dela, assim, falam sobre fadiga, sobre privação de sono, sobre a pressão do sono, quer dizer, que é a questão de você ficar sonolento, de ter lapsos de atenção ao longo da jornada. Então, isso são coisas que a gente ouve, né, quando a gente está com esses colegas em congressos e quando a gente tem esse ambiente em que cada um apresenta o seu trabalho, a gente ouve isso, né, que o piloto hoje ele é um profissional, em função dessa sobrecarga, ele é um profissional que tem lapsos de atenção durante a execução ali do seu trabalho, que é algo extremamente sério, né? Qualquer atividade ocupacional mas tem algumas, né, que são mais relacionadas, então, à aviação, né, a parte rodoviária, de uma forma geral, que tem muitos estudos também com motoristas de caminhão, que é pior ainda do que motoristas de ônibus, porque eu tenho muito essa coisa de ser profissional autônomo. Tem muitos estudos com profissionais da saúde, com médicos, com enfermeiros. Então, assim, o grande ponto nesse caso é o desalinhamento circadiano que a gente já falou, que você está na contramão, mas para eles a privação de sono é algo muito, muito relevante. O que a gente sabe é que muitas vezes pesa mais até do que o desalinhamento. Por quê? Porque não é um tipo de profissional que trabalha toda noite.
ele é bagunçado. Às vezes ele trabalha à noite, às vezes ele trabalha até mais tarde, às vezes ele começa mais cedo. E essa bagunça torna muito difícil a disciplina. Aquela coisa, o que é importante para a gente manter um bom tempo de sono? Você começar, né? Você tem aquela rotina, eu vou para a cama 23 horas, eu acordo às 7. Essa rotina é uma coisa que se perde quando você, por exemplo, é um profissional da aviação. E aí, se você tem uma rotina mais cuidadosa, uma atenção mais cuidadosa, no sentido de falar, não, o dia que eu acordar muito cedo, eu vou tentar ir para a cama mais cedo. E é uma coisa que às vezes não dá, porque você está num outro ambiente, às vezes tem, quem faz voo internacional tem a questão do fuso horário, tem a luz que está ali te incomodando, você deveria dormir às 8 horas da noite para tentar dormir um pouco mais, mas, pô, tá a luz, tá, eu vou jantar. Então, assim, disciplina, cuidado, atenção é uma coisa muito importante, porque o que a gente sabe é que trabalhador em turno, que os profissionais da aviação são parte, eles são mais predispostos, como eu te disse, a uma série de doenças, assim, doenças sérias, doenças impactantes, com prognóstico ruim. Então, a melhor forma de evitar é realmente se organizar, né, para tentar fazer com que essa privação de sono seja a mínima possível ao longo aí dos dias. Perfeito, perfeito. Sibeli, eu sei que você tem vários artigos publicados, e inclusive alguns deles é escrito em parceria com o Dr. Walid, que é seu marido, que participou aqui do episódio 118, que vai entrar no ar esses dias. Mas eu fiquei, quando eu vi que tinham artigos de vocês, um casal, né, de áreas distintas que escreveram junto, queria que você me contasse um pouco sobre como foi essa experiência de escrever artigo científico junto com o marido, também um profissional nota 10, tudo. Como é que é? Como é que foram esses estudos, enfim? Eu fiquei Ah, curioso. é sempre muito legal e eu sinto assim que é muito fácil, né? Porque é algo que a gente conversa o tempo todo. Então, em geral, eu sei o que ele faz, ele sabe o que eu faço, mas a gente às vezes não tem chance de exercitar isso juntos no ambiente profissional. E aí, esses trabalhos em geral, esses artigos que nós publicamos juntos foram de artigos com gestantes, que eu estudei crononutrição, horário de alimentação, ganho de peso durante a gestação, e o Ali tem formação em ginecologia e obstetrícia. Então, nós fizemos esse trabalho no ambiente, no hospital, que hoje, inclusive, ele dirige, né? Hoje ele está afastado, mas que é o hospital que ele trabalha há muitos anos. E na época ele foi assim, fundamental para que a gente tivesse acesso a essas gestantes e para que a gente entendesse um pouco também essa questão do processo gestacional, né? Que é algo que não é o que a gente estuda todos os dias e que é justamente a área dele. Então foi Uhum. uma parceria super assim, frutífera, foi um trabalho grande em que a gente acompanhou por volta de 120 gestantes no período de todo o processo gestacional, e a gente viu ali que ao longo do tempo, ao longo do avançar da gestação, a modificação dos horários de alimentação, principalmente o hábito de comer à noite, se associou com maior ganho de peso, com um pior padrão de consumo alimentar. Então, mais uma vez, a gente voltando para aquele problema de comer à noite, que se faz, né, presente também nesse processo gestacional. Ô, Sibeli, mas então qual que é o horário, assim, limite da gente comer? Por exemplo, hoje eu vou ter um jantar lá em casa. Olha só o que vai ter. A Raquel tá fazendo uma costela mega Hum. maravilhosa, tudo, mas não vai ser servido, vai ser servido à noite. Tudo bem, uma sexta-feira, tal, a semana a gente veio administrando, porque a gente sabia que ia ter esse dia. Tudo bem, um dia excepcional, não é a nossa rotina. Mas dentro de uma rotina, assim, de uma casa com criança que vai para escola, que a gente tem que acordar cedo, que você vive essa rotina, qual que é o ideal, assim, o horário ideal para a noite a gente, opa, tira o pé do acelerador na alimentação, assim? Olha, Paula, essa pergunta é muito difícil. Eu costumo falar para os meus alunos que nutrição é área da saúde, é ciências biológicas, não é ciência exata. Então, para eu te falar assim, é 8 horas, é 7 meia, não existe esse número, tá? Mas o que eu posso te falar é, siga as pistas. Então, a hora que estiver escurecendo, já é sinal, já é momento de desacelerar. Um jantar de sexta-feira não é a regra, é a exceção. Então, assim, relaxa, curte o jantar, não é isso. Até porque a alimentação tem um papel social que é super importante. Mas, talvez uma dica que eu possa te dar hoje, que tem muito a ver com o que eu estou fazendo, é
tente ficar em jejum noturno, tá? Não é jejum durante o dia. Esse jejum tem que ser prioritariamente durante o período da noite. Metade das 24 horas, 12 horas por dia. Então, por exemplo, se você janta às 8, no outro dia você toma café às 8 da manhã. Esse período de jejum é um período importantíssimo para você gastar gordura, para o seu, sabe, para muita coisa acontecer. Muita coisa acontece num cenário, acontece bem num cenário de jejum, em termos fisiológicos. Então, assim, você vai me falar, Sibeli, mas hoje eu vou dormir 1 da manhã. Posso fazer o meu café da manhã amanhã a 1? Não, não deve. Porque senão você vai descompensar amanhã durante o dia, vai bagunçar tudo. A alimentação também sincroniza. Faz seu café da manhã normal, mas amanhã você come um pouco mais leve e tal. Não é compensação, não é ficar em jejum. Porque, mais uma vez, hoje é exceção. Hoje à noite vai ser exceção. Mas no dia a dia, tenta fazer 12 horas de jejum. Isso acaba te dando uma disciplina bacana, assim, do tempo que você tem. Da hora que você tem que jantar, que você fala, nossa, se for jantar hoje 10 horas, amanhã eu vou tomar café da manhã às 10, vai ficar legal. Você vai antecipar um pouco o jantar, é uma forma meio de educar a gente, sabe? Perfeito. Talvez seja mais por aí do que eu te falar, é 7, é 8, é 9, é 10. Perfeito. E o jejum, quando fala o jejum, nem água, a pessoa... Não, a água, sim, com certeza, a água. E a gente fala, bebidas, assim, não consumir calorias, açúcar e tal, mas uma água, um chá, tranquilo. Sim. Mas não é uma coisa assim, uma penitência, tá? É um estilo de vida, que às vezes não vai ser 2, às vezes vai ser 3, às vezes vai ser 11, às vezes vai ser 10, e tudo bem, mas uma média ali de você se preocupar com isso. Porque a gente chama isso de janela alimentar, um intervalo entre a primeira refeição e a última. Você vai abrindo muito a janela, você come igual o trabalhador de turno come. Você come, tipo, o tempo todo. E isso é um problema. Você quer descansar. Sibeli, eu vou caminhando aqui para o final, mas ainda tenho uma perguntinha que quero que você conte, assim, da sua experiência como professora, né, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Me conta um pouco lá da sua vivência e dessa experiência também que você está tendo agora aí na Inglaterra, né, que você depois vai levar toda essa experiência, essa vivência lá para os seus alunos lá na UFO, certo? Tá certo falar UFO assim? Exatamente, é UFO, isso mesmo. Então, como é que tem sido para você? Você falou um pouquinho no início da entrevista, mas quero fechar a nossa conversa você contando um pouco desse seu momento profissional importante, né, de ter essa vivência fora do país, e também como mãe, família, vivendo com sua família toda aí, que eu sei que foi um projeto de longo prazo, né, que vocês se organizaram para estar esse momento aí na Inglaterra. Queria fechar a nossa conversa você contando um pouco disso. Legal, não, muito bom, Paulo. Olha, na universidade, um professor, né, como é o meu caso, a gente trabalha com 3 linhas, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, ensino é sala de aula com aluno da graduação, extensão é a gente fazer projetos com a comunidade, e tem a pesquisa, que é algo muito importante para a gente, que é o novo conhecimento, que é descobrir novas coisas, né, que é produzir conhecimento. Essa é uma grande missão da universidade. E aí, quando você fala em exterior, assim, numa região assim, na Europa de uma maneira geral, mas no Reino Unido e os Estados Unidos, a gente está falando das grandes potências em pesquisa na área da medicina e nutrição no mundo. E aí, então, assim, está sendo uma oportunidade muito interessante aqui, a oportunidade desse pós-doutorado. Eu estou afastada, mas eu tenho esse contrato, entre aspas, com a universidade, de que o pagamento disso vai ser justamente eu voltar e passar esse conhecimento, como você falou, para as minhas pesquisas, para os meus alunos, aplicar esse conhecimento lá. Então, assim, na verdade, nem vai precisar eu voltar para fazer isso, porque hoje, inclusive, daqui a pouco eu tenho reunião com os meus alunos, toda sexta-feira nós temos reunião com os alunos de mestrado, doutorado do Brasil. Então, assim, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente percebe que a gente faz muita coisa legal no Brasil e a gente a gente consegue fazer um negócio muito bom com pouco recurso. Isso é algo que é fantástico, assim, porque aqui, acho que a grande diferença é que eles têm muito mais dinheiro do que a gente. O investimento para pesquisa é muito maior. No Brasil, a gente tem pouco dinheiro para fazer pesquisa, que eles têm muito mais dinheiro. Mas a gente faz coisas com uma qualidade muito proporcional. Claro, com menos
sabe? Muitas vezes eles avaliam mais coisas, eles têm um investimento maior. Então, essa experiência, ela tem sido muito interessante e muito desafiadora, porque, assim, é, uma nova rotina. Hoje eu tenho um projeto que eu desenvolvo aqui, é óbvio que eu sempre trabalhei com pesquisa, mas é muito num cenário de supervisão, então eu tenho os meus alunos, né, que estão fazendo o mestrado, doutorado, aqui eu tenho o meu projeto, eu brinco que eu voltei a ser uma aluna, né, que é muito legal, e ao mesmo tempo, eu acho que é uma oportunidade fantástica, assim, para a família, para outras crianças. Então, eu tenho 3 filhos, eles estão na escola, eles estão vivendo uma experiência, assim, muito legal aqui, que é ir para uma escola pública. A gente é usuário do sistema de saúde público hoje. Então, assim, é muito desenvolvido, né? E aí a gente fica, assim, sonhando com o Brasil no mesmo rumo, né? Da gente ter uma estrutura, assim, compatível com o que se encontra aqui, né? Com serviços públicos com uma qualidade muito interessante, que é algo que a gente, infelizmente, ainda está muito longe. Mas tem sido, sem dúvida nenhuma, assim, desafiador, mas ao mesmo tempo muito, muito interessante, muito enriquecedor. Ai, que ótimo. E vai ficar uma lembrança de uma vivência, uma experiência para toda a vida, para você, para toda a sua família, né? Para os meninos. Lembrando que a Cibele é mãe de 3 meninos, né? Em idade escolar, naquele agito todo da casa e tudo, né? Do Vitor, o Bernardo e o Frederico, quer dizer, então a criançada aí também tá vivendo próximo de você, né? Próximo da mãe e do pai, claro, esse momento profissional tão importante de você e também do Alide também, né? Isso que é muito legal, assim, é todo mundo ter aquele frio na barriga junto e celebrar as conquistas, isso é a família, né? Sibeli, Hum. eu quero ir finalizando agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para parar e conversar comigo aqui. Muito obrigado por prestigiar o podcast Ultravisão e compartilhar suas histórias. Também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui a entrevista, a toda a sua família, ao seu marido, a Lide, ao Vitor, ao Bernardo, ao Frederico, seus filhos, a sua mãe, toda a família Crispim, né? Toda a família Fabi, aos alunos, enfim, a todos os fãs, alunos, que acompanham a Cibele há tantos anos. E para fechar essa conversa, Cibele, ainda te peço uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Bom, como uma especialista da área de crononutrição, foi o nosso assunto aqui hoje, a minha dica é: viva o dia e durma à noite. Perfeito! Muito obrigado, Cibele. Beijo para você. Muito Tchau! obrigada, um abraço, obrigada, Paulo.